Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e chego para falar a respeito do Domanda Podcast. É isso mesmo, você curte futebol, música e outros temas? Se inscreva no canal Domanda Podcast no YouTube e siga também no Instagram, @DomandaPodcast. Fabi, não curto nada disso, vai curtir a partir de agora, se inscreva também e siga no Instagram. Estamos juntos. Olha só, daqui a pouco eu vou ler mais alguns comentários. Vai lendo aí que agora eu vou comer. Mas eu quero perguntar ao Rafa sobre essa questão do Dorival e também do Jorge Jesus. Não é exatamente uma comparação, mas é porque essa parte tática do jogo hoje é muito importante. E quando tô sendo sincero, hein, galera? Todo mundo é bem-vindo. Mas quando eu secava o Flamengo em 2019, eu tinha muita dificuldade, porque eu gosto muito de entender o jogo. Então, assim, o Flamengo atacava com muita qualidade e ataca até hoje com muita qualidade. Só que quando o adversário tomava a bola, você não conseguia ter uma esperança, porque a pressão pós-perda era muito grande. Sim. Então, o time do Jorge Jesus, ele sufocava muito o adversário. Se eu não quisesse me frustrar secando um rival do Botafogo, brincando, claro, eu não assisti o jogo, porque era quase impossível passar do meio campo contra o Flamengo. Pablo Mari e Rodrigo Caio ajustadinhos ali na marcação alta, o Felipe Luiz voando, o Rafinha voando do outro lado também, e quando tocava a bola lá na frente, o Flamengo envolvia o adversário e se desse mole era gol toda hora mesmo. Hoje, eu vejo um Flamengo muito parecido na zona ofensiva, movimentação, agora parecido que eu digo no sentido da qualidade, porque a estrutura é outra, já que tem o Pedro, o Gabigol ali, os dois trabalhando por dentro, às vezes o Gabigol também indo pelo lado direito, fazendo a função, inclusive, de alguém que quer ganhar mesmo, né, deixando de lado qualquer vaidade, mas só que eu ainda não vejo nesse time do Dorival aquela pressão que o time do Jorge Jesus fazia. Por exemplo, eu não acredito que o Fluminense conseguiria fazer com o Flamengo do JJ o que fez domingo com o do Dorival. E o Flamengo jogou bem, para mim, na maior parte da partida. Você acredita que o Flamengo, mesmo ainda muito forte hoje, para essas duas finais, ele é menos favorito do que ele era na época do Jorge Jesus, por conta dessa pressão que conseguia exercer? Ah, sem dúvida, eram duas equipes diferentes no modo de jogar, né? Com o Jorge Jesus, ele chegou aqui trabalhando muito a pressão, né? A marcação, pressão e o time sem bola. Isso. Porque existe uma cultura, né, no futebol europeu de trabalhar muito a equipe sem a bola. Porque você trabalhar com a bola, teoricamente, é mais fácil, né? Então você trabalhar sem a bola, foi isso que o Jorge Jesus fez aqui. E o Flamengo pressionava muito, era difícil, né? Quando o time adversário tinha a bola, era difícil ficar com a bola por muito tempo. E às vezes o adversário não sabia o que fazer. Para o time do Dorival Júnior, mudou um pouquinho esse espelho. Porque com o Jorge Jesus ele tinha a válvula de escape, que é o Bruno Henrique, que hoje faz muita falta. E por conta dessa ausência do Bruno Henrique, da lesão, teve a ascensão do Pedro, né? E aí, muitos treinadores que passaram pelo Flamengo não conseguiam encaixar Pedro e Gabigol, né? Isso aí era um problema, amigo. Passou todo mundo por lá e eles não conseguiram colocar os dois juntos. E o Dorival, ele trabalhou naquele Santos, se eu não me engano, de 2010, né? Com Neymar, Ganso. O Dorival, ele trabalhou também em outras oportunidades. E quando ele chega no Flamengo, ele fala assim, olha, eu trabalhei com o Gabigol, e o Gabigol, ele saía da área em função do Ricardo Oliveira, que era o centroavante daquela equipe. E aí foi o que ele trouxe para o Flamengo. E aí o Gabigol, que é muito hoje criticado pela torcida, parte da torcida, não generalizando, mas tem muita gente que critica. Tem muita gente pegando no pé dele? Muita gente pega no pé do Gabigol, porque o Gabigol ele teve que se sacrificar e teve que mudar um pouco o estilo. O Gabigol era o goleador do Flamengo, ele era o artilheiro. Mas pro Pedro ser o goleador, tem que ter um sacrifício. Qual é o sacrifício? É o Gabigol sair da área, é o Gabigol chegar pouco, é o Gabigol trabalhar pro Pedro, é o Gabigol trabalhar pro time, e aí tem muito torcedor que não consegue compreender isso. Confunde, né? Não, o Gabigol tá mal. Não confunde, tá mal, ele tá jogando pra equipe. Solidário, né? Em alguns jogos ele perde muito gol, mas assim, dentro da configuração hoje do time do Dorival, alguém tem que se sacrificar. Sim. E aí com a saída do Bruno Henrique, entrou o Pedro no time titular, que cresceu bastante. E eu falava isso, o Pedro, quando era reserva do Flamengo, quando o Flamengo trouxe o Pedro lá da Fiorentina, eu falava assim, olha, o Pedro é um dos maiores centroavantes do país, só que ele não tinha sequência. Ele não foi para as Olimpíadas, né, por conta de todo aquele problema lá do Flamengo, e hoje é o cara que tá aí, é o centroavante da Copa,
né, que o Tite elogiou bastante, tem gente que compara ele ao Lewandowski, mas para isso alguém teve que sacrificar, que foi o Gabigol. O Gabigol entende isso, futebol é coletivo, futebol não é individual, futebol é grupo. Mas esse estilo do Flamengo é bem diferente do Jorge Jesus, principalmente ali na frente. Você vê que tem um Arrascaeta que infiltra bem, aparece como elemento surpresa, o Everton Ribeiro que faz o papel dele ali na direita, mas a transição daquele time de 2019 era mais rápida. Isso. Você vê que com 2, 3 toques na bola, o Flamengo saía da zaga ao ataque. E era um time mortal, era um time letal. O Flamengo, nas Copas, a gente já pode até dizer que esse time do Dorival, Santos, Rodinei, Léo Pereira, Davi Luiz, Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabi, é um time que foi letal nas Copas, por isso chegou à final da Libertadores e à final da Copa do Brasil. E bem diferente do time alternativo que ele tem colocado no Campeonato Brasileiro. Se o Flamengo chega como favorito, aí são outros 500. Mas assim, na Copa o Flamengo tem um favoritismo que não teve no Campeonato Brasileiro. Sim. Por conta, né, dos erros anteriores. Mas eu acho que não é questão aqui de soberba. Gostaria que o torcedor entendesse muito. Hoje, se você pegar Flamengo e Corinthians, o Flamengo é favorito. Sim. Nos Mostrou dois na jogos. própria Libertadores isso. Aí vai ter gente que vai falar, mas é diferente, o Corinthians evoluiu. A grande contratação do Corinthians, né, nesse segundo semestre, na reta final, foi o Fausto Veras, que é um jogador que eu conhecia do Argentinos Juniores, até queria ele no Flamengo. Na oportunidade em que ele enfrentou o Flamengo nos 2 jogos da Libertadores, ele estava muito abaixo. Né, não rendeu o que tava chegando ainda. Tava chegando ainda. Hoje, se você pegar, hoje é o principal jogador ao lado do Renato Augusto. É o cara que faz um motorzinho ali. O próprio Yuri Alberto evoluiu agora. Campo, não fazia gol. Mas, mesmo com tudo isso, eu acho que o Flamengo é favorito na Copa do Brasil, assim como é favorito na Libertadores. Só que, aí tem um ponto. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil esse da Libertadores, porque é jogo único, fora de casa, Perfeito. E o esquema do Filipão a gente já conhece. Eu ia te perguntar isso. O esquema do Filipão a gente conhece. Não. O Flamengo teve uma dificuldade enorme naquele 0x0 no Maracanã. Ele não veio, o Filipão não veio jogar, né? O Flamengo ele tem essa dificuldade, eu não sei se é só o Flamengo que tem essa dificuldade de jogar contra times que atuam na retranca, que jogam fechado. Eu não vejo só o Flamengo, não. E aí, o que acontece? Tem que treinar isso aí, botar um time reserva lá, fechado lá e... O problema não é nem a retranca, o problema é que o Filipão ele faz uma retranca máxima, é a retranca da retranca. 2 linhas de 5. E aí eu até falava nesse jogo da volta contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, eu me perguntava, será que o Filipão vai jogar na retranca também lá na Arena da Baixada? E aí cheguei a comentar com alguns amigos, será que o Filipão vai atuar da mesma forma que ele atuou no Maracanã ou ele vai sair pro jogo? O Filipão saiu pro jogo. Aí o Flamengo gosta, né? Que teve o gol de bicicleta lá do Pedro lá, e o Flamengo venceu o Atlético Paranaense e se classificou. Mas assim, jogo único, amigo, não dá pra saber o que vai acontecer. Difícil. É muito difícil. Quando você tem 2 jogos, um na casa do adversário e um na sua casa, você até tem uma noção. Agora, na final da Libertadores não tem favorito, cara. Concordo com isso aí. Vai ser um jogo bem truncado, e principalmente por ser jogo único mesmo. Agora você já falou do momento... Não, é rapidinho, desculpa. Fala aí, pode falar. Jogo único, a gente falou do Felipão, mas assim... Apesar das críticas, é um treinador copeiro que sabe muito bem lidar com esse tipo de situação, mesmo com um time inferior, né? É um treinador que tem muito título, é um dos maiores treinadores aí com conquistas. A história dele. Porque a gente tem que ter cuidado pra analisar, senão vira só galhofa, e a gente não pode ser galhofa o Felipão. De forma nenhuma. Tem que analisar de forma séria e, por exemplo, eu passei por um momento em Montevidéu que a torcida do Flamengo cantava vitória. Não tô generalizando, né? Mas muitos torcedores já... nós vamos ganhar de quanto do Palmeiras? Então a gente vai pegando uma cautela, um pé no chão, entendeu? Futebol se resolve dentro de campo, não é antes da hora. Isso aí. Então a gente precisa ter muito cuidado. Você vê que fato interessante, né? O Flamengo eliminou o Atlético Paranaense da Copa do Brasil e vai pegar o Atlético na final da Libertadores. E eliminou o Corinthians na Libertadores e vai pegar o Corinthians na final da Copa do Brasil. Exatamente. É o futebol.